Só quem está na escala, as crianças e pré-adolescentes, podem ir para as suas classes, enquanto nós vamos à palavra de Deus e depois à Santa Ceia. Eu gostaria que nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 15. 15 não, é o 15 ou 17 agora? Não, é o 17, desculpem, 17. Capítulo 17, eu vou ler o 15, mas é um versículo só. Capítulo 17, que é uma oração intercessória de Jesus. É denominada, não que a Bíblia diz assim, mas é chamada de oração sacerdotal, por causa desta característica de intercessão. É Jesus intercedendo pelos seus discípulos, não só os daquele dia, daquela época, mas todos nós, porque ele fala sobre isso também. E aí eu queria, já dá para pôr aqui, aquela primeira vazia. Ok, o versículo. Versículo 1, é o 15, né? Não, versículo 1, 17 e 1. Vamos ler aqui. Depois de dizer estas coisas, Jesus tinha ensinado várias coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, literalmente você pode colocar, levantou os olhos aos céus e orou. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Versículo 2, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí diz, eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Deus deu uma missão para Jesus e ele cumpriu. Versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Jesus ainda não morreu, vai morrer, vai ser glorificado. Aí o versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles, ou seja, aos discípulos que me deste do mundo. Sempre lembrando que discípulos não são só os 12. Todos os que seguiam Jesus eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Até aí tá bom, depois a gente vai voltar a ler outros textos. Ouça, nós tivemos um culto extraordinário. Pode pôr aquela primeira tela, por favor? Que está sem nada embaixo, só os dizeres em cima. E nós estamos orando e lançando esse ano, o ano do discipulado. Você pode falar isso? 2026, o ano do discipulado. Não é um assunto muito empolgante para alguns. Mas para mim, para muitos, para Deus e para Jesus, por quê? Porque é a nossa maior tarefa que Jesus nos deixou. Ele cumpriu isso e ele viveu isso e deu para nós esta tarefa. E aí, cada mês nós vamos ter um tema. Se Deus nos permitir, nós já temos temas para os 4, 5 meses, primeiros meses, depois a gente vai colocando outros, para nós darmos ênfase. Eu não estou dizendo que temos que pregar só nesse tema, mas que envolve o tema de hoje, tem a ver com isso aí. Cada mês nós vamos ter um mês da adoração. Diga, janeiro, o mês da adoração. Agora, presta atenção o que eu sempre tenho dito aqui. A adoração não se resume à música. Música e expressão de louvor e gestos e cantar e tocar faz parte desse conjunto, desse processo de adoração. Que é o quê? É a minha vida e a sua vida 24 horas por dia, sendo adorador, filho ou filha de Deus, vivendo com Deus todos os dias. Então, por isso que tem essa pequena frase que diz o quê? 1, 2, 3. Honrando a Deus com a minha vida. Isso é adoração. Por quê? Porque todos os dias, aonde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, no local que eu estiver, seja aonde for, eu sou um adorador. Você entende isso? Diga amém. Então, nós precisamos entender isso e viver isso. Ser um verdadeiro discípulo, que é o assunto do ano inteiro.
Meu Deus, já não aguento mais ouvir sobre discipulado. Você vai ouvir mais ainda, em nome de Jesus. Lembra do que eu contei aqui? Um dia uma pessoa, não foi nessa igreja não, porque nessa igreja não tem esse tipo de gente. A pessoa chegou para um pastor e falou, pastor, você está repetindo demais as mensagens, a mesma coisa e tal. Aí o pastor, assim, com muito amor e carinho, falou, mas que coisa, hein? Eu vou continuar repetindo, porque você não mudou ainda. Estou repetindo e você ainda não pôs em prática, não mudou ainda. Não é o nosso caso. Mas a gente precisa entender que as coisas de Deus, elas precisam nos incomodar. Eu citei aqui o Evangelho de Jesus, se ele não nos incomoda na vida cotidiana que a gente está vivendo, no sentido de mudança, se o Evangelho não nos confronta para ter mudança e transformação, ou nós não estamos lendo o Evangelho direito, ou nós não estamos praticando o Evangelho. Para que o Evangelho tenha efeito, poder de transformação na minha vida e na sua, é preciso ser praticado. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi o Mestre, Jesus Cristo. Ele disse isso. Se vocês ouvem as minhas palavras e não praticam, não resolve. Pode até construir uma casa, mas vai cair. Mas se você ouve e pratica as minhas palavras, vai construir a casa em cima dele, que é a rocha que nos sustenta e nos firma. Porque ser crente, conhecer a Bíblia, muita gente conhece, mas não vive. Gente, tem teólogos, escritores, conhece a Bíblia mais do que todo mundo e não vive. E o cara não é convertido, um teólogo. E aí a gente precisa entender que a vida cristã, o discipulado, não é ser perfeito. Ah, tem que ser perfeito? Não. Mas é caminhar para a perfeição. É caminhar todos os dias imitando a Jesus. E aí eu quero compartilhar com você aqui hoje sobre seguindo o mestre. Diga assim, seguindo o mestre. Esse papel que você recebeu não é o esboço. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Tá bom? Então tá aí. Seguindo o mestre, a jornada do discipulado. Aqui eu vou pôr discipulado daqui a pouco. E aí eu vou misturar essas duas palavras, discipulado e discípulo. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que discipulado é a classe de batismo. Acabou meu discipulado. Às vezes as pessoas pensam que discipulado é nós nos reunirmos para... Que discipulado é somente isso. Isso faz parte do discipulado. Mas discipulado não é só uma classe. Não é só nós nos reunirmos para um curso bíblico. Não é somente ter um currículo para seguir e completar aquele currículo em 2 anos, em 3 anos. Discipulado não é só isso. Discipulado é uma experiência de vida diária até Jesus vir nos buscar. O dia que ele nos buscar, seja no arrebatamento que nós cremos antes da grande tribulação, seja passando pela morte, e aí nós vamos completar a nossa carreira. Nós vamos chegar à perfeição, depois ressurreição e outras questões, mas esse processo e essa missão de discipulado vai passar agora para outro nível, outro patamar. Eu gosto dessa palavra, outro patamar. Para nós entendermos que seguir o mestre é uma jornada de discipulado todos os dias. Ouça, para esse ano Deus pôs no nosso coração, no meu coração, e temos compartilhado isso com a nossa liderança, esta igreja tem uma visão geral, que é projeto de Deus abençoando famílias. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Projeto de Deus abençoando famílias. Não quer dizer que a gente não falhe nesse projeto, a gente falha. Mas a gente está caminhando para a perfeição. Então a gente vai corrigindo as falhas. A gente vai acertando, vai pedindo perdão, vai se arrependendo, vai reconciliando, vai arrumando, vai acertando aqui. E estamos caminhando com o alvo de quê? De acertar. Mas nesse processo a gente erra de vez em quando. Ou de vez em sempre. Mas para esse ano específico, Deus, mas foi muito... E eu comecei desde o ano passado, vocês se lembram disso.
que é essa ideia de imitar Jesus e influenciar pessoas a fazer o mesmo. Essa frase eu não achei em lugar nenhum, me veio essa frase assim. Se você viu por aí, pode ser que tenha, pode ser que eu ouvi, não me lembro, e eu anotei isso. Discipulado é imitar Jesus e ensinar pessoas a fazer o mesmo. No 3, 1, 2, 3, imitar Jesus e ensinar pessoas a fazer o mesmo. Ouça bem. Esse negócio de discipulado é imitar Jesus. Vocês estão enxergando essa letrinha, gente, ou não? Dá para ler essa aqui ou não? Eu estou falando porque na próxima vez eu posso aumentar na próxima vez. Não vai me custar nada. Então, seguir Jesus, essa caminhada de ser discípulo, presta atenção, talvez você esteja aqui pela primeira vez ou segunda, talvez ainda não tomou uma decisão para Jesus. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Então, talvez você ainda não é um discípulo de Jesus. Então, essa mensagem é para você se tornar um discípulo de Jesus. Por quê? Porque a gente usa muito falar crente, tá certo. Ah, eu vou passar para os crentes, ou eu vou ser crente. Tá certo, é crente porque a gente crê em Deus. Mas tem muita gente que crê em Deus e não segue Deus, não serve a Deus. Cristão, legal, nós somos cristãos, sem problema nenhum. Nós somos evangélicos, legal, pode falar tudo isso. Mas tem muito cristão que não segue a Deus. Tem muito evangélico que está na igreja e não está em Jesus. E o discípulo, ele precisa entender que o papel dele é seguir Jesus. E muito mais do que isso, o papel do discípulo, ouça isso aqui, é imitar Jesus todos os dias, na maneira de ser, de falar, de agir, de andar, de negociar, de ouvir. Esse é o nosso papel como discípulos. Mateus 28, 19, quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, aquilo ali no original quer dizer, ide e façam imitadores. Façam imitadores de Jesus. Ensinar a ser um seguidor, um imitador de Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Discipulado é imitar Jesus e ensinar pessoas a fazer o mesmo. E aí eu queria, em nome de Jesus, que a gente criasse um jargão, no melhor sentido da palavra. Criasse, como às vezes a gente fala, né, abençoando famílias. Para esse ano, a gente usar muito isso aqui, olha, imitando Jesus e influenciando pessoas. Depois que eu pus essa palavra, me veio na mente um livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito legal, eu li muitos anos atrás, mas não me lembrei na hora quando veio essa frase. Depois que veio a frase, eu me lembrei por causa da expressão, mas não tem nada a ver com isso. Vamos dizer lá no 3, 1, 2, 3, imitando Jesus e influenciando pessoas. Mas aí, precisamos entender que o discipulado, ele começa, o discípulo começa e permanece. Presta atenção, diga, começa e permanece. Na vertical. O que quer dizer isso? Primeira prioridade minha e sua como discípulo de Jesus é a minha comunhão, intimidade e imitação de Jesus Cristo. Começa na vertical, em cima, meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com a pessoa de Deus, imitar Jesus, conhecer Jesus, falar com Jesus, orar a Jesus, todos os dias tirar um tempo com Jesus de leitura da Bíblia. Já vamos falar isso aqui, um plano de leitura em 4 meses de todo o Novo Testamento, rapidinho, dois capítulos apenas por dia, nós vamos juntos. Você pode ter o seu plano, acho que os jovens estão com um plano de leitura diária, pode continuar, não tem problema, mas se você não tem um plano de leitura ainda, nós vamos entrar juntos nesse plano de leitura para ler o Novo Testamento de janeiro até abril, se eu não me engano, são 4 meses, fácil, 2 capítulos por dia, vamos ler. Por quê? Porque ser discípulo precisamos conhecer, ler a palavra de Deus, o Novo Testamento, o Antigo também é indispensável, tem que ler, mas como a ênfase deste ano e desse início de ano é ser discípulo verdadeiro de Jesus, nós precisamos conhecer as palavras de Jesus, os ensinamentos que os apóstolos nos deixaram na Bíblia Sagrada. Eu vou perguntar, você não responde. Responde para você e nem olha para o lado para ninguém desconfiar. E nem cutuca ninguém.
Você já leu o Novo Testamento todo, de Mateus a Apocalipse? Se você ainda não leu, em nome de Jesus, nós vamos ler juntos. Você vai ler. Ai, pastor, é difícil, me dá um sono. Continua lendo, persiste. Persiste, não para. Nem que você tenha que ficar em pé, né, e aqueles pulinhos assim, lendo em pé e dando pulinho. Ou ouvir. Ouvir é bom, a Bíblia diz de ouvir, mas claro que tem pessoas que aprendem de diferentes maneiras, mas você ler parece que é um negócio que parece que você se apega mais. Até eu vi um cara falando sobre, e é um rapaz novo, não é da geração antiga, do pessoal antigo aí não, é da nossa geração mais nova. É um não, brincadeira. Não, um cara novo mesmo, um rapaz novo, e falando sobre isso, a importância de ter a Bíblia. Você cria, parece que, um relacionamento com esse livro, do que com o digital, que é muito bom e pode usar, não tem problema, mas tenha o livro, tenha o papel, você cria aqui um apego com isso aqui, você lê, você marca, você ora, e aí não é que você tem que adorar a Bíblia, de jeito nenhum, só adora a Deus, mas você cria um relacionamento com esse livro que é a palavra de Deus. Então, e mesmo que você já leu o Novo Testamento todo, vamos ler de novo. Eu já li várias vezes, mais de 20 vezes. Você vai ler de novo, vamos ler de novo o Novo Testamento. E depois a gente vai começar o Antigo Testamento. É um desafio para mim e para você. Se você nunca leu, ou se já leu um pouco, não leu tudo, leu partes, leu pedaço, é um desafio que eu estou lançando para esta igreja. Igreja Vida, Assembleia de Deus Vida, de nós lermos o Novo Testamento esse ano e depois o Antigo Testamento, em nome de Jesus. Se você crê nisso e aceita esse desafio, diga pela fé, amém. Porque tem que ser pela fé, porque se você for ficar fazendo aí contas, não, eu tenho que planejar primeiro para ver se eu posso ler a Bíblia, eu tenho que planejar primeiro se tem tempo na minha agenda para ler a Bíblia, o sangue de Jesus tem poder. Você nunca vai fazer. Começa. É o que eu tenho dito aqui, vai criar paixão pela Bíblia, vai parar de dar sono quando lê na Bíblia, é quanto mais você praticar. Quanto mais você pegar esse livro e ler, mais paixão vai fluir. Mais Deus vai te iluminando. Eu estou só na introdução. Tá, cadê a frase que eu falei? Está aqui, imitando Jesus, influenciando pessoas. Então, esse negócio de ser filho de Deus e filha de Deus, discípulo de Jesus, que eu e você somos, e se você está aqui ainda não é, vai ser, começa com Deus, com a salvação em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. A salvação é só em Jesus. Começa com Jesus, continua com Jesus, permanece em Jesus. O texto que nós estamos lendo fala sobre isso, João 17, para que eles permaneçam em mim. Obedeçam as minhas palavras para vocês permanecerem em mim. Temos que permanecer em Jesus. Por quê? Porque esse Jesus é quem nos capacita, nos enche, nos direciona através do Espírito Santo que já habita dentro do nosso coração e da nossa vida. Então vamos lá. Seguindo o mestre. Então seguir Jesus significa o quê? 1, 2, 3. Viver com Ele. Começa por aí, a viver com Ele. Olha, a gente precisa resgatar esta vida cristã de amor, de paixão, de amar Jesus assim de forma extraordinária, vamos dizer, como diz o hino, né? De forma extravagante, dentro de limites, claro. Mas um amor ilimitado, eu digo dentro de limites, a expressão, mas de amor ilimitado na forma de ser, de andar, de viver, ser realmente apaixonados por esse Jesus. E para isso fluir, eu tenho dito aqui, eu preciso praticar a Bíblia, eu preciso obedecer a Bíblia, eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso pôr em prática a oração, pôr em prática a leitura, pôr em prática o jejum, para que isso flua mais e mais na minha vida. Seguir Jesus significa viver com Ele, ser dele, pertencer a Ele.
Em nome de Jesus, esse ano, e eu vou falar isso amanhã, nós queremos e lançamos, né, metas para esse ano. E quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Mas fazer o máximo de batismo. Nós vamos esperar juntar 15, 20 pessoas, como a gente deu, igual o último batismo do ano, nós batizamos uma pessoa. Quando tiver 2, 3 pessoas para batizar, nós vamos batizar. Já temos, acho que 4 ou 5 para batizar, nós vamos batizar. Obrigado pela água do batismo. Que não é essa, graças a Deus. Nossa meta para esse ano, nosso alvo são 15 grupos familiares. Estamos com 7, queremos alcançar 15, vai dobrar a meta. Estar mais engajados no servir. Né? Amanhã a gente vai falar do anexo vida, do café vida, né? O Life Café. Os grupos familiares, os ministérios, evangelismo, visitas. Precisamos voltar a fazer isso, o Instituto Bíblico, a classe de integração e batismo, expandir as nossas redes sociais, viagem a Israel, quando Deus nos permitir. Eu ganhei uma viagem a Israel para esse ano, vocês me segurem que eu devo ir lá esse ano em nome de Jesus, já para preparar o terreno para a gente fazer uma caravana, se Deus quiser, no ano que vem, depois que acertarmos os nossos compromissos que nós temos para esse ano, daquele compromisso da compra do anexo que nós temos que pagar durante esse ano, $200 mil, e a gente continuar servindo a Deus e engajados na presença de Deus. Nós vamos ter agora essa campanha. Todo ano nós temos, janeiro, todo ano nós temos 21 dias de oração, jejum. Começa com, agora sábado, 12 horas de oração. Procure a irmã Leide, escolha lá um horário, ou se não quiser escolher, venha a qualquer horário. Você não precisa passar as 12 horas se não quiser. Você venha, passa aí meia hora, 1 hora pelo menos. Venha, não precisa avisar se vem ou não. Quem está avisando é quem vai dirigir os períodos. Depois vamos ter a vigília, as quartas-feiras vamos ter oração, com exceção dessa agora, vamos começar a partir do dia 10. Então, que nós possamos entender que se nós queremos ser uma igreja transformada e que transforma, e que impacta a nossa comunidade, que impacta os nossos funcionários, que impacta os nossos patrões, que impacta na nossa escola, aonde estivermos, na nossa cidade, nós precisamos entender que pertencemos e vivemos com Jesus como discípulos do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aí, entram 3 coisas aqui que eu quero só citar. Seguir a Jesus, ou viver, né? A renúncia e a cruz. O próprio Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz, que é o compromisso. Sua cruz não é o seu marido. Sua cruz não é a sua esposa, sua cruz não é o seu patrão, não é o seu empregado, sua cruz não é uma luta, não é uma dificuldade, não é imigração. A sua cruz, não menospreze, não estrague a cruz que Jesus disse. Renúncia é você se entregar totalmente para Jesus. A cruz é o compromisso diário. Tome a sua cruz diariamente. É o compromisso com Jesus, de se sacrificar, de se entregar, de renúncia, de estar pregado na cruz com Jesus. De estar vivendo com Jesus, de estar com Ele. Cruz é símbolo de morte, mas que traz ressurreição. Morrer para o mundo e viver para Deus. Então, cruz não é uma pessoa ou alguém te perturbando. Não, isso é perturbação. Encosto, tem que fazer uma campanha para fazer desencosto. Então, a sua cruz é o seu compromisso com Jesus, de viver com Ele, de estar nele, de obedecer a Ele, de amar a Ele e de amar ao próximo. E é isso que nos define o texto que nós vamos ler aqui. Vamos ler então agora mais um versículo aí, que não está aí, pode deixar. É o 13, João 13, 34, diz, olha, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus falou isso. É marca do discípulo, é marca do discipulado. Amar uns aos outros. Não quer dizer que a gente não vai um dia ou outro, né, encrencar um com o outro. Não diz isso. A Bíblia não diz, não encrenqueis uns com os outros. É o único uns aos outros que não tem na Bíblia. Mas diz, se encrencarem, perdoa. Né? Não diz isso. Mas eu estou dizendo que o amor supera estas coisas. Amar uns aos outros
é a obediência e a responsabilidade com a vida em Cristo Jesus. Vamos passar para frente. E aí eu quero ler um outro texto aí de João, agora 15, João 15, o 3 e o 7. João 15, 3 e o 7. Que seguir Jesus significa o quê? Aprender com Ele. Aprender com Ele. Ouça, como é que eu vou aprender com Jesus? É andando com Ele, é orando a Ele, é lendo a palavra dEle, é vivendo, e aqui entra a parte horizontal, é vivendo com o corpo dEle. Quem é o corpo dEle? Diga, a igreja, nós. Somos membros do corpo de Cristo. Então, se eu vivo com Jesus e eu aprendo com Jesus, eu preciso viver com o corpo de Cristo, que é a igreja. Não é só vertical, não. A minha vida de discipulado é só vertical. É só eu e Jesus e mais ninguém. Ué, mas e o corpo dele, que ele disse que ele é a cabeça, nós somos membros deste corpo e cada membro precisa funcionar para que o corpo inteiro funcione. Para aprender com Jesus não é só ler a Bíblia, é ler a Bíblia, mas é viver, obedecer e praticar a Bíblia. Você faz curso aí, tem curso aí, né? Qualquer curso que você faz para a sua profissão, seja engenheiro, seja dentista, seja plumber, né? O encanador, seja eletricista, você tem a teoria, mas se você não pôr em prática, você vai ficar só na teoria. Você não vai realmente aprender. Temos muitos aqui profissionais nessa área. Não é só teoria, você aprende a teoria, mas tem que pôr a mão na massa. Você tem que praticar, você tem que executar aquilo que você aprendeu. A Bíblia é a mesma coisa. Eu quero aprender com Jesus, então eu tenho que executar e pôr em prática o que Jesus me ensina na Bíblia, no Novo Testamento, que nós vamos ler, no Antigo Testamento também, que é a palavra de Deus. Eu preciso viver isso na prática com Ele e com as pessoas. Então, por isso que discipulado começa e permanece na vertical, com Jesus, e continua e multiplica na horizontal, comigo e com você, e com o mundo e com as pessoas. Porque o discípulo, ele é chamado para fazer outros discípulos. Nós precisamos nos conscientizar disso e amar isso, decidir. Eu não sinto, não é negócio de sentir. É negócio de obedecer. Quando eu obedeço e pratico, eu vou começar a fluir este amor e essa paixão por esta ordem e essa missão de Jesus para os seus discípulos. Seguir Jesus, ou seja, ser discípulo de Jesus, você pode substituir aqui, seguir Jesus ou ser discípulo de Jesus significa viver com Ele, aprender com Ele. Mas tudo isso para refletir na horizontal. Para refletir nas pessoas que você vive e convive com elas. Para refletir no seu dia a dia, na escola, no trabalho, na igreja, na rua, onde você estiver, esta vida de seguir a Jesus, esta vida de ser discípulo, de viver com Ele, de aprender com Ele, precisa ser compartilhada, porque é aí que eu vou crescer nele. Você entende isso? Diga amém. E aí isso vai muito além só de conhecimento. Parou. Vai muito além só de ler, só de conhecer. Isso também vai na questão de pôr em prática, de viver. Me ajuda aí, não sei se é a bateria que acabou aqui. Então vai passando para mim, pode passar aí, por favor. Palavra de Deus como guia. E aqui entra. Está vendo aí o seu papelzinho? Pega ele aí, por favor. Todos, viu? Se você, não sou crente ainda, não sou discípulo ainda, aí que é bom para você ler mesmo. Põe lá no último slide que tem o papelzinho, por favor. Aqui é só um guia. Esse só tem esse mês aqui, só desse mês. A gente vai dar os outros para os próximos meses. São 120 dias, 17 semanas, 4 meses. 2 capítulos por dia. Isso aqui eu só pus, que é aquele aplicativo, a maioria conhece o YouVersion, que é ou então Bible.com, que você pode ter. Não que tenha esse plano lá, porque esse plano foi eu que fiz com um amigo chamado Chat, e aí nós fizemos juntos esse.
Eu fiquei umas 2 horas tentando fazer, e de repente eu lembrei do meu amigo. E falei, amigo, eu quero um plano assim e tal, tal. 30 segundos ele fez, eu falei, mas você, hein, amigo, nem me avisou. Tá, mas só fica por aí, tá bom? Mas você pode baixar ali, se quiser, esse aplicativo. Não tem esse plano no aplicativo, tem outros planos. Mas eu digo para você ler a Bíblia em português, em inglês, para você ouvir, tá ok? Então, esse mês está aí, olha, janeiro, começando hoje, crente. Hoje, 2 capítulos. Gente, você tira 5 ou 10 minutos no máximo para ler 2 capítulos. Vai ter um dia na semana, que normalmente vai ser o 6º dia, que o meu amigo me falou. Todo 6º dia vão ser 3 capítulos para dar certo. Ok? Então, 2 capítulos, aí o sábado você lê 3. Para nós lermos a Bíblia toda. Começa, eu já tenho um plano, começa junto com a gente. Vamos ler juntos a Bíblia, mesmo que você tenha outro plano. Ou pelo menos ouvir a Bíblia. Para nós juntos lermos o Novo Testamento, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, para a minha vida, para a sua vida, para eu aprender com Jesus, lendo, meditando, porque, gente, colocar só na mente, você coloca e tal, mas talvez você não vai sentir nada. Mas quando você medita naquilo e põe na prática, aí vem a transformação e a unção de Deus. Eu leio a Bíblia, não sinto nada. É porque às vezes falta praticar. Eu preciso entender que é independente de sentir ou não sentir, é uma questão de fé e perseverança. Fé e perseverança. Amém? Então tá aí, tá bem direitinho, qualquer dúvida pode me perguntar, 2 capítulos por dia e um dia da semana, são 3 capítulos, nós vamos lendo e a gente vai passar as próximas leituras em nome de Jesus. Volta para mim lá naquele, seguir a Jesus significa aprender com Ele. Eu já estou quase terminando, para nós participarmos da ceia. Seguindo o mestre, pode clicar aqui, esse meu aqui eu acho que não está funcionando por alguma razão. Renúncia é o próximo, é o outro slide. Deixa eu apertar, agora é isso, está funcionando agora. Isso, palavra de Deus como guia, já falei. A ação do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você para nos ajudar, para nos guiar, para nos direcionar, para nos dirigir, para nos encher. Está aí, ó. Conhecimento mais prática é igual a transformação. Firmeza no Evangelho, frutificação. Conhecimento e prática resulta em vida cristã e em discipulado verdadeiro, mas tem que ter a prática do Evangelho na nossa vida. Em último lugar, seguir a Jesus significa viver com Ele, diga, viver com Ele, aprender com Ele e cumprir a missão dEle. Para eu cumprir essa missão, é claro, eu tenho que me unir a essa missão, aceitar essa missão. E aí eu quero voltar a ler aí no João 17, alguns versículos, versículo 8, por exemplo, do João 17. Que vai nos falar muito sobre isso, que Jesus mostrando o como eu e você precisamos cumprir a sua missão. Lá em Mateus 28, eu já disse, né? Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Olha aí, porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Palavras é o que? A Bíblia, a palavra de Deus, que me deste. E eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quantos aqui creem em Jesus, diga amém. Amém. Se você ainda não creu e recebeu Jesus, faça isso hoje, em nome de Jesus. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são deles. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Presta atenção nisso aí. Jesus Cristo, o único Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, 3 pessoas existentes eternamente. Ele é glorificado em mim e em você. Imagina um trem desse, gente. O Criador do céu e da terra, o dono de todas as coisas. Nós não somos merecedores de nada, mas pela sua graça e neles eu sou glorificado na sua vida, na sua existência, no seu discipulado. Você é um instrumento para manifestar a glória de Jesus Cristo. Presta atenção. Um dia Filipe perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, é o que basta. Jesus, como batendo a mão na cabeça assim, falou, Filipe, meu filho,
Estou tanto tempo com vocês aqui direto, ensinando vocês. Quem vê a mim, vê ao Pai. Você quer ver o Pai? Olha para mim. Ah, entendi. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Agora, quando Jesus vai para o céu, se as pessoas querem ver Jesus, é através da minha vida e da sua vida. Quero ver Jesus. Olha aqui, olha para mim. Isso não é questão de orgulho. Isso é a questão de imitar Jesus. É isso que a Bíblia nos diz, ser imitadores de Cristo. Por isso que os discípulos foram pela primeira vez lá em Atos 8, na cidade de Antioquia, chamados de cristãos. Por quê? Porque eles diziam, parece Cristo. É um pequeno Cristo, é uma imitação de Cristo, por mais que foi uma forma de crítica, de zombaria, mas era exatamente o que eles estavam dizendo. São imitadores de Cristo, parece Cristo, é um mini Cristo. É assim que eu e você precisamos viver, como cristãos e discípulos verdadeiros, para que as pessoas que querem ver Jesus, vejam Jesus na minha vida e através da minha vida e do meu comportamento. Porque em mim e em você, Ele é glorificado. Versículo 11, já não estou mais no mundo, mas com eles. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Estamos aqui. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós vamos até o 14. Assim como nós somos um. Versículo 12. Quando eu estava com eles, Jesus aqui está terminando o ministério, está quase indo para a cruz, então ele está fazendo essa oração a Deus. Guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que é Judas, para que se cumprisse as Escrituras. 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Agora o 14 a gente termina. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Até aí, presta atenção. Jesus Cristo veio, e eu já falei isso aqui, primeira coisa que ele começa a fazer é discípulos, antes de fazer qualquer milagres, antes de fazer qualquer sinais, antes de curar alguém, primeira coisa que Jesus começa a fazer é discípulos. Ele começa a sua missão ensinando pessoas a serem como ele, a buscar a Deus, a servir a Deus. Depois, capítulo 2 de João, ele faz o seu primeiro milagre, mas ele já tinha discípulos. E toda a sua vida, 3 anos e meio, ele cumpre esta missão. Aí ele ensina, ele cura, ele liberta, ele expulsa demônios, ele faz milagres, ele ensina a palavra. E aqui ele está finalizando dizendo, eu lhes ensinei as palavras que me deste. Aí Jesus morre por mim, por você e nos garante salvação. E aí ele ressuscita, nos garante vida, vida em abundância. E aí antes de ir para o céu, ele nos chama e nos dá a missão dele. E ele diz, eu recebi toda a autoridade, Mateus 28, 17 em diante. Eu recebi toda a autoridade, debaixo dessa autoridade eu ordeno a vocês a irem e fazerem imitadores, ensinando-os, fazer discípulos, a guardar aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Jesus nos deu a missão dele. E eu e você, pode voltar aqui no slide. Eu e você precisamos cumprir essa missão com alegria, com prazer, com lutas, com dificuldades, com vitórias, com bênçãos, mas cumprir, abraçar e nos unir à missão de Jesus. Agora, presta atenção, ele nos capacitou para isso. Ele nos deu dons, talentos, para nós obedecermos essa ordem, imitar Jesus, fazendo discípulo. Ele nos deu o Espírito Santo, ele nos capacita, é pela graça dele, a graça capacitadora de Deus, não é pelos nossos méritos, esforços próprios, claro que a gente tem que se esforçar, mas é Deus quem nos capacita a seguir a Jesus. Ouça em nome do Senhor, fique em pé, nós já vamos terminar. Seguindo o mestre, essa jornada, agora eu pus do discípulo. Lá no início eu pus do discipulado. Agora eu pus aqui intencionalmente do discípulo. Põe a mão no seu coração assim e feche seus olhos. E diga, eu sou um discípulo de Jesus. Então eu preciso viver com Jesus.
Eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso cumprir a missão de Jesus, que Ele me deu para cumprir, me capacitou para cumprir, me ordenou a cumprir, que é imitá-lo, ser igual a Ele, buscar a Ele, estar em comunhão com Ele, permanecer nas palavras dEle, praticar a palavra dEle e também influenciar pessoas a fazerem o mesmo. Ganhar almas, preparar as pessoas, acompanhar essas pessoas, viver com essas pessoas, orientar essas pessoas. Não pense que esse trabalho é só do pastor, dos líderes de ministério. Esse trabalho, essa missão é de todo discípulo de Jesus Cristo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Diga assim: 2026. Declare isso com fé, com força, com alegria. É uma declaração profética. No mundo espiritual você precisa falar isso alto. Diga com fé, com força. Em 2026, como discípulo de Jesus, eu vou imitar Jesus. E eu vou influenciar pessoas a fazer o mesmo. Imitando Jesus e fazendo discípulos. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nos dá paixão na vida cristã. É só pôr em prática. Às vezes você está desanimado, está triste na sua fé. Comece a praticar isso, porque quando você cumpre aquilo pelo qual você foi chamado, isso te dá prazer. Não dá prazer você fazer coisa que você gosta? Seja aqui na igreja, tocar, cantar, alguma coisa, né? Tem pessoas que amam servir, amam fazer comida. Aquilo que você ama fazer, ama o seu trabalho, ama ser, né, um carpinteiro, ama ser um dentista, ama ser um advogado. Às vezes as pessoas amam fazer o que fazem, e fazem com amor, com alegria. Então, quanto mais você faz o que você ama, mais você quer fazer e mais você ama. Então, quanto mais você faz aquilo que você foi criado, feito e chamado para fazer, para viver com Jesus, para aprender com Jesus, para cumprir a missão de Jesus, quanto mais eu pratico isso, mais paixão isso vai crescer no meu coração. E aí isso vai me dar alegria. Isso vai resolver problemas da minha vida em outras áreas. Isso vai me dar força, alegria, paz. Vai me dar satisfação para fazer outras coisas na minha vida. Vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a amar esta missão. A amar, ó Deus querido, e a viver contigo, a aprender com o Senhor, cumprir a nossa missão de ser discípulos, imitando a Jesus e fazendo discípulos, e cuidando de pessoas. Nos dá, Senhor, mais e mais, ó Pai, do teu direcionamento, e quanto mais nós praticarmos, que a gente possa entender isso. Para eu me apaixonar por isso, eu preciso começar a praticar isso, viver isso. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, nós queremos, faça o compromisso aí, pega o seu papel e faça um compromisso. Pai, eu vou ler o Novo Testamento nesses 120 dias, eu vou ler o Novo Testamento, 2 capítulos por dia, no sábado 3 capítulos. Senhor, me ajuda, me dá graça. Eu vou ler a Bíblia, o Novo Testamento. Talvez você nunca leu, você vai ler pela primeira vez. Se você já leu, vai ler de novo. Em nome de Jesus, faça compromissos com Jesus. Não leve assim, não, se der certo eu faço, se não der, não, faça um compromisso e cumpre. Como você faz compromissos no seu trabalho, você tem que cumprir. E aí às vezes com Deus, com a igreja, é assim, se der eu faço. Ou então, assumo um compromisso, mas se não der eu não vou. Porque a igreja, eu não estou recebendo para isso mesmo. Você não está recebendo, você já recebeu o maior preço do mundo, que é a salvação em Cristo Jesus. Abra o olho, olha para mim. A gente não estava orando, pastor? Estava, paramos. Ouça. Não coloque em segundo plano Deus, a obra de Deus e o reino de Deus. Não estou dizendo aqui questão de prioridade. Prioridade é Deus, a sua família é prioridade, o seu trabalho por causa do sustento da casa e depois o ministério, sem problema nenhum. Mas se você assume um compromisso,
Seja o que for, uma escala, um compromisso, falou com alguém. Às vezes a gente pensa, não, eu não vou não, porque não vai dar, não vai dar para eu ir não, por causa disso. Assumir o compromisso, cumpra, com Deus, ou com as pessoas, ou com a igreja. Seja você sendo pago, seja você fazendo voluntariamente. Em nome de Jesus, que o verdadeiro discípulo possa ser como Jesus. Falar como Jesus, cumprir sua palavra como Jesus. Amém? Feche os olhos de novo. Pai, graças te damos. Faz-nos verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, que vamos participar da Santa Ceia, ó Pai querido. Nós queremos, Senhor, rogar que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Queremos participar da ceia com alegria, com prazer, festejando e celebrando em memória do Senhor, o sacrifício de Jesus, meditando e refletindo neste sacrifício que nos salvou, nos curou, nos libertou, mas também celebrando, Senhor, a ressurreição. O Senhor está vivo e voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, Senhor, queremos participar da ceia com alegria na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto da Bíblia e já nos preparar para a ceia. A Lorena vai louvar a Jesus, enquanto nós nos preparamos aqui e entregamos, e repartimos os elementos. Presta atenção. Vou pedir aqui o irmão evangelista Amarildo para orar daqui a pouquinho pelos elementos. Mas ouça, a gente sempre fala isso, a Santa Ceia é um memorial, muito mais do que só um símbolo, é um memorial. Memorial é um monumento que se coloca para lembrar, para celebrar, para homenagear uma pessoa, um evento, alguma coisa. A ceia Jesus estabeleceu assim como memorial, para memória dele, do que ele fez. Morreu na cruz, derramou seu sangue, entregou seu corpo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para nos buscar. Então, todas as vezes que participamos da ceia, nós estamos lembrando isso. Morte, ressurreição e retorno de Jesus. E aqui tem dois elementos que representam o corpo de Cristo, que é o pão. Um representa o corpo, que é o pão, e o outro, que é o cálice, o suco de uva, representa o sangue de Jesus Cristo. Ao participarmos, esses elementos não se tornam literalmente o corpo nem o sangue, não, são símbolos. Continuam sendo pão, continua sendo suco de uva, mas representa o corpo e o sangue de Jesus. E participam da ceia, é uma orientação bíblica, e da igreja, cada igreja tem a sua orientação. E nós, na Assembleia de Deus, temos essa orientação. Aqui na Igreja Vida, participam aqueles que são batizados em águas numa igreja evangélica. Tá bom? Deus abençoe a cada... Hoje a Sabrina, acho que vai estar participando pela primeira vez. Foi a que batizou domingo passado. Deus abençoe em nome de Jesus. E nós vamos participar da ceia. Uma orientação que os diáconos nos pediram. Como está tendo aí muita gripe, muitos vírus, assim, muita gente resfriada, então hoje, excepcionalmente, não vamos trocar os cálices, tá bom, gente? Vamos segurar aí. Eu sei que a gente gosta de trocar os cálices voluntariamente, mas hoje, segura aí, só mesmo para a gente uma questão aí de higiene e de saúde por causa dessa época, tá bom? Nós vamos orar então pelos elementos, pelo pão, pelo cálice. Por favor, evangelista Amarildo. Santo Deus e glorioso Pai, mais uma vez nós encontramos aqui Aleluia. na Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos Te agradecer, Sim, nós queremos Deus, apresentar a Ti e consagrar a Ti estes elementos. O pão que representa o Teu corpo e esse cálice que representa o Teu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Aquela cruz não era para o Senhor, é para mim e para você que está aqui nesta manhã, que já foi falado que é compromisso. Nós consagramos a Ti este memorial no nome de Jesus. Amém. Amém. Então você vai receber o pão, segure para participarmos juntos. Lorena. A paz, Senhor, igreja, amém? Amém. Deus abençoe vocês, que seu ano 2026 seja alcançado pela bondade de Deus, amém? Você conhece essa canção? Louve juntamente comigo.
your mercy never failed me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Glória a Deus. Quantos creem na bondade de Deus? Amém? Temos recebido essa bondade de Deus na nossa vida, na nossa existência, através da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus de 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Vamos participar todos do pão em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor.
Te adoramos, Senhor Jesus. Graças te damos, que possamos ser gratos e agradecidos ao Senhor, porque o Senhor se entregou por nós, o Senhor foi ferido e pelas tuas feridas somos sarados. Em nome de Jesus, Pai. Nós vamos continuar adorando a Jesus. Você vai receber o cálice, aguarde para participarmos juntos. Já não mais vivo eu, mas Cristo em mim, por Ele livre sou, eu renasci, o céu me espera diante e a tumba atrás, aleluia, me fez ressuscitar. Esqueço o momento, meu nome eu ouvi chamar, pra fora do meu abismo, sua graça foi luz pra iluminar, como Lázaro me fez ressuscitar. E onde eu estava morto, agora se encontra fé, e tudo que eu precisava se encontra em tudo que Ele é, como Lázaro me fez ressuscitar. Já não mais vivo eu, mas Cristo em mim, por Ele livre sou, eu renasci, o céu me espera diante e a tumba atrás, aleluia, me fez ressuscitar. E quando o inimigo vem pra dizer que culpado sou, eu vou apontar pra cruz, a tumba vazia que deixou, como Lázaro me fez ressuscitar. Já não mais vivo eu, mas Cristo em mim, por Ele livre sou, eu renasci, o céu me espera diante e a tumba atrás, aleluia, me fez ressuscitar. Como posso agradecer por tudo que fez por mim, pra louvá-lo plenamente, preciso a eternidade, como Lázaro me fez ressuscitar. Como posso agradecê-lo por tudo que fez por mim, pra louvá-lo plenamente, preciso a eternidade, como Lázaro me fez ressuscitar, me fez ressuscitar. Me fez ressuscitar, me fez ressuscitar.
Glória a Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Participemos todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Já não mais vivo, Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. mas Cristo em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Te adoramos, Senhor. Eu renasci, Bendito é o teu nome, céu Senhor me Jesus. espera diante Bendito é o nome e a do Senhor Jesus. tumba atrás. Aleluia, me fez ressuscitar. Já não mais vivo eu, mas Cristo em mim. Por Ele livre sou. Eu renasci, o céu me espera diante e a tumba atrás. Aleluia, me Glória a fez Deus. ressuscitar. Feche seus olhos. Feche seus olhos mais uma vez. Te adoramos, Jesus. Agradeça a Ele, expresse a Ele a sua gratidão, o seu louvor. Esse é o nosso primeiro culto de 2026. Primeiro culto de domingo de 2026. Que nós possamos dedicar este culto em ação de graças, dedicar esse culto como um lançamento para esse ano todo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela Santa Ceia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Ouça, já vamos terminar. Alguém perdeu um anel aqui? Não é de ouro, só para... Vou lá pegar. Não. Só leva se for seu. Eu sei que nessa igreja ninguém vai levar se não for seu. Procura ali o Fabrício. Alguém perdeu aqui, acho que na quarta-feira, quarta para quinta. Ouça, coloca aí de novo para mim rapidinho o aviso de amanhã. Presta atenção, os homens, a gente ia fazer uma chamada para os homens aqui agora, mas a gente vai deixar para amanhã. Homens de Deus que estão aqui, os homens que vêm para a oração de manhã, homens profissionais na área da construção, de reforma, de pintura, de carpintaria, ou qualquer área, eletricista, né, e outros plumbers, e se você oficina, se você é mecânico, pode vir também. Amanhã a gente vai lançar um desafio sobre uma reforma no anexo também. A reunião não é só para isso, né? A gente vai estar incluída na pauta da reunião amanhã, né? Uma parte da reunião a gente vai falar sobre uma reforma que nós queremos fazer no anexo esse mês de janeiro, para ficar mais bonitinho, tirar aquele carpete, o ceiling ali, ficar, né, mais cheiroso, mais bem arrumado. O café, graças a Deus, já terminou. Então, eu queria desafiar os homens de Deus que estão aqui, que podem também, né, prestar algum serviço voluntário durante esse mês, juntamente conosco, na liderança do Carlos Renato e com outros irmãos aí, Rodrigo e outros, André, para a gente fazer isso rapidinho, tá? Para a reunião amanhã. Mas a reunião amanhã, já puseram aqui? Não. A reunião amanhã é para todos, é aberta à igreja, aos membros, mas, por favor, pastores, evangelistas, põe aqui, por favor, gente. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, esposas, se quiserem vir, podem vir, líderes de ministérios, né, e cônjuges, por favor. Então, 7 horas, faça um esforço para estar aqui às 7, porque aí a gente termina mais cedo também, tá bom? Deus te abençoe, uma semana abençoada na presença de Deus, próspera, de leitura da Bíblia. Vamos começar hoje, tá bom? Não incomoda não, que eu vou estar mandando aí uns WhatsApp aí, vamos pôr na rede social, mas não deixe de ler a Bíblia. Começa hoje, em nome de Jesus, tirar tempo de oração. Amanhã temos oração às 5. Quarta-feira vamos ter o culto. Giovana vai pregar aí. Sábado, né, às 12 horas de oração. E amanhã à noite a nossa reunião. Amém? Terminando, cumprimente alguém. Não saia rápido, né? Vamos ficar um pouquinho aí. Não tenha pressa, né, de sair da presença de Deus. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Se você é novo aqui, nós queremos te conhecer. Se você viu um rosto novo, cumprimente essa pessoa, né? Você que já é daqui, para a gente desenvolver esta comunhão. Amém, amados?
Deus abençoe. Vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, graça sobre nós. Nós queremos, Senhor, profetizar uma semana abençoada, uma semana produtiva nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, uma semana abençoada nos trabalhos da igreja, Senhor, em nome de Jesus, uma semana abençoada e produtiva na oração, no jejum, na leitura da palavra, ó Pai querido, em nome do Senhor. Senhor, desenvolve em nós mais e mais esta responsabilidade de sermos discípulos verdadeiros. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que nos capacita, nos orienta e nos ajuda. Em nome de Jesus, nós agradecemos e ministramos e profetizamos um 2026 abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz, amém. Deus te abençoe. Dá um abraço em alguém aí.